Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje temos o prazer de receber o senhor José Heraldo, da Multicontábil. Seja bem-vindo, senhor José. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, doutor Rodrigo? Como é que o senhor está agora? Chegou a época de trabalhar, né? Trabalhar mais do que o habitual, né? Trabalhar mais do que o habitual. Realmente, o prazo do imposto de renda está começando. É uma operação anual, né, que nós nos abraçamos com ela e estamos nos preparando exatamente para dar início aos procedimentos da declaração de imposto de renda anual. A declaração de imposto de renda anual, na verdade, é um acerto de contas do contribuinte com o Leão, né, com a Receita Federal. A Receita divulgou no dia de hoje já o programa, o PGD, de geração da declaração do imposto de renda e se estenderá até o dia 31 de maio. Perfeito. E vamos ter atendimento aqui para receber os médicos, né, senhor José Heraldo? Perfeito. Aqui no CIMEP e na Multicontábil, né? Isso. Nós montamos uma estrutura de atendimento aqui no CIMEP 3 dias na semana, sempre na parte da tarde, das 13h30 às 17 horas, para a gente recepcionar os documentos e, eventualmente, na medida da necessidade do profissional médico, a gente poder prestar algumas orientações acerca dos procedimentos de fazer a declaração. Em paralelo, a gente mantém um atendimento todos os dias da semana, sempre no horário da tarde, no mesmo horário, né, das 13h30 às 17 horas, lá no nosso escritório, que fica em Boa Viagem. Isso para, eventualmente, tornar-se talvez uma maior comodidade para o profissional médico poder se deslocar, entendeu? Então ele tem duas escolhas, ou a sede aqui do CIMEP, onde nós estamos, ou então no nosso escritório em Boa Viagem. Beleza. Se for só para entregar a documentação, não precisa agendar horário, mas se precisar fazer uma consulta, precisa, não é isso? Perfeito. Apenas a entrega da documentação poderá ser feita aqui no CIMEP, em contato com um funcionário de nome Júlio, que é a pessoa que faz a ponte conosco no atendimento, recepção e devolução dos documentos, ou no nosso escritório em qualquer horário. Entendi, mas se precisar fazer uma consulta, aí precisa fazer um agendamento. Perfeito. A gente programa os agendamentos sempre com um espaço de 30 minutos para a conversa com o profissional médico, que pela experiência a gente acha que é suficiente para tirar as principais dúvidas. Se permanecer mais algum questionamento, mais alguma dúvida, aí a gente marca uma reunião com o médico no escritório, virtual ou presencial, aí a gente discute o assunto assim de uma forma mais aprofundada, de maneira que a gente tenha como prestar os esclarecimentos em número, gênero e grau para não remanescer nenhuma dúvida. Perfeito, Heraldo. E quais são os documentos necessários, Heraldo, que o médico deve ajuntar e entregar? Olha, basicamente são os mesmos dos anos anteriores. Informe de rendimento das diversas fontes pagadoras, informe de rendimentos bancários de todos os bancos com os quais o profissional médico mantém relacionamento, plano de saúde, despesas médicas eventualmente pagas em caráter particular, despesas com educação do titular e de dependentes, se for o caso, compra ou venda de bens no curso do exercício de 2022, que é considerado um ano calendário, pagamento ou recebimento de pensão alimentícia, doações recebidas ou doações feitas no curso do exercício e para aqueles casos pontuais em que o profissional médico declara o seu imposto de renda mediante a utilização do livro caixa, então toda a documentação do livro caixa, que o médico está mais ou menos familiarizado com essa sistemática, com essa rotina de documentos. Basicamente, essas são as principais informações para fazermos o imposto de renda. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda, doutor José? Quem recebeu rendimento tributável no ano anterior acima de R$ 28.760 aproximadamente, quem obteve rendimento tributável
isento ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000, quem possui bens em 31 de dezembro de 2022 de valor igual ou superior a 2022, perdão, igual ou superior a R$ 300.000, quem tenha feito a venda de bens e que esta venda estivesse sujeita a ganho de capital com o pagamento de imposto, ou eventualmente quem vendeu um imóvel residencial e se utilizou da prerrogativa de aplicar o produto da venda do novo imóvel, na aquisição de um novo imóvel, e por último quem pretenda compensar prejuízo fiscal da atividade rural. Tem uma particularidade atípica e é uma novidade para este ano de 2023 com relação à Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, antigamente se declarava qualquer operação de Bolsa de Valores que o contribuinte fizesse. Hoje não, hoje só passou a ser obrigatório quem tiver resgates mediante venda de ações acima de R$ 40.000 ou que eventualmente tenha vendas de qualquer valor com retenção de imposto de renda na fonte. Então, de uma forma geral, estas são as exigências para declarar o imposto de renda, e a mudança em relação ao ano anterior é apenas esse referencial de Bolsa de Valores que eu acabei de mencionar. Essa questão do imóvel, então, quer dizer que a pessoa, quando vende um imóvel, ela só precisa declarar no imposto de renda se a venda desse imóvel gerou ganho financeiro. Ela precisa declarar na declaração de bens abaixo do imóvel, mas o contribuinte precisará apurar o ganho de capital para verificar se teria imposto de renda a pagar ou não. Entendi. Com uma observação a ser feita, é que na venda do imóvel, se houver imposto de renda a pagar incidente sobre o ganho de capital auferido, esse imposto vence no último dia útil do mês subsequente à venda. Quer dizer, nós estamos falando no imposto de renda de 2023, mas eventualmente um médico, um profissional, um declarante, pode ter vendido um imóvel em junho do ano passado. E se esse imóvel estivesse sujeito à incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital, esse imposto venceu em 31 de julho. Ganho de capital é se você comprar um imóvel por 300 mil e vender por 400. Então você teve um ganho de capital de 100 mil. Aí teria que pagar imposto sobre esses 100 mil, não é isso? Isso, com uma particularidade. O próprio sistema da Receita Federal, ele atualiza o valor desse bem da data da aquisição até a data da venda, pelos índices inflacionários reconhecidos pelo governo. Então, no exemplo que o senhor citou, um imóvel de 300 mil vendeu por 400 mil, necessariamente não podemos afirmar que o ganho será de 100 mil, porque o sistema atualiza o custo dos 300, vamos dizer, para 350 ou 360 mil reais, e a diferença para o valor de venda é que estará sujeita à incidência do imposto de renda, sendo deduzida a corretagem, se for o caso de um imóvel vendido mediante corretor imobiliário ou coisa parecida. Outra dúvida, tinha uma regra, eu não sei se ainda é vigente, se essa régua expirou, e se você comprasse um imóvel, você vendesse um imóvel para comprar outro imóvel até o prazo de 6 meses, não precisaria pagar imposto, não é isso? Perfeito. Essa regra ela permanece com a exigência de que se trate exclusivamente de imóvel residencial. Eu procedo à venda de um imóvel residencial, por exemplo, na simulação que o senhor colocou, um imóvel de 300 mil vendido por 400 mil. Sendo um imóvel residencial, se eu, declarante, no prazo de até 180 dias, aplicar o produto da venda, 400 mil reais, no exemplo que o senhor citou, então não haverá incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital. No entanto, o contribuinte estará obrigado a declarar para prestar contas dessa informação no seu imposto de renda. Perfeito. E quais são as novidades esse ano, senhor Heraldo, do imposto de renda do Leão? A juba veio um pouco maior, veio uma cor diferente. As mudanças são poucas. A principal delas está relacionada com essa operação de Bolsa de Valores, porque a Receita Federal fez uma consulta à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo,
e houve um incremento fantástico de investidores em Bolsa de Valores. No entanto, 85% desses novos investidores são de valores inferiores a R$1.000. São sardinhas, não são tubarões. São coisas, exatamente, são coisas pequenas. Tubarões, né? Então, a Receita Federal, para desburocratizar um pouco, ela fixou esse valor de venda de R$40.000 ou vendas outras com incidência de imposto de renda. Uma mudança ocorrida que já era esperada, as pensões alimentícias, elas mudaram a ficha, deixou de ser rendimento tributável e passou a ser rendimento isento, né, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Neste ano, a Receita Federal está incentivando enormemente a declaração pré-preenchida. É uma das mudanças, vamos dizer assim, de novidades que tem acontecido no relacionamento do contribuinte com a Receita. Essa declaração pré-preenchida ela já vem com os dados cadastrais do contribuinte, ela contempla os informes de fontes pagadoras, de relacionamento bancário, de vendas de imóveis que tenha passado por cartório de registro de imóveis, porque a Receita Federal ela dispõe de uma série de informações de cruzamento. A DIF, a DIMOB, a DEMED, né, cada uma tem sua finalidade específica, e a Receita Federal, inclusive, neste prazo que ela mudou para 15 de março, ela justificou, numa entrevista coletiva para a imprensa, que nesse período de 15 dias ela estará exatamente compilando essas informações, consolidando, para que o declarante, a partir do dia 15, ele possa, mediante a assinatura digital, CPF no caso, ou mediante uma senha Gov, ele possa acessar a sua declaração pré-preenchida, e essa declaração já vem com todos os dados. Eventualmente, estando corretos esses dados, é apenas confirmar e transmitir essa declaração. É uma novidade, assim, realmente bastante expressiva para este ano de 2023. Perfeito. Estamos com o senhor José Heraldo, da Multicontábil. Vamos dar seguimento ao nosso podcast, senhor José. Quais são as principais razões para o cristão cair na malha fina? Cair na jaula do leão. A malha é uma situação recorrente ano a ano e é fácil. Evitar, né? Como evitar? Exato, como evitar a malha. A gente evitar divergência em forma de rendimento, né? Por exemplo, nós temos sido procurados por alguns profissionais médicos que não têm o informe de rendimento da fonte pagadora e tem um contra-cheque. O contra-cheque não é suficiente para fazer a declaração do imposto de renda. O plano de saúde, não, eu tenho os comprovantes mensais que eu paguei o plano de saúde. Também não é suficiente. A gente precisa da informação do plano de saúde. Por quê? As fontes pagadoras e os planos de saúde, eles enviam para a Receita Federal um aplicativo, eles enviaram, já melhor dizendo, no dia 28 de fevereiro. Plano de saúde, a DEMED. Então lá ele tem o CPF do contribuinte com o plano de saúde que aquele contribuinte pagou. Eventualmente pode até ter uma pequena divergência em relação aos valores mensais, aos boletos mensais, mas o que vale para a Receita Federal é aquela informação que o plano de saúde mandou no dia 28 de fevereiro. A mesma coisa acontece com os informes de rendimento. 2, 3 fontes pagadoras, cada fonte pagadora através de um aplicativo chamado DIF, essas informações já estão na Receita Federal. Outra coisa que leva muito para a malha é quando o profissional médico, o contribuinte, tem dependente, o dependente auferiu alguma renda, por pequena que seja, e essa renda deixou de ser declarada. Então não tem o que discutir, é malha sem pensar duas vezes. As despesas médicas particulares também são motivo de malha, porque cada profissional que presta serviço de medicina, dentista, médicos, fisioterapeutas, entre outros, eles também informam a Receita Federal. Se essa informação a Receita Federal é divergente com aquele dado que o declarante colocou na sua declaração, não tem o que pensar. Malha fina, imediatamente, não tem o que pensar realmente. Perfeito. Vamos falar sobre as restituições, como é que funciona? As restituições, elas têm um caráter de prioridade, não é?
Primeiro começa com a prioridade prevista em lei, pessoas acima de 80 anos e acima de 60 anos. Em seguida vem pessoas portadoras de deficiências, portadoras de doenças graves e professores. Professores é uma novidade. Os professores, desde que a renda declarada, a maior delas seja na área de ensino, de professor, ele estará incluído dentro da prioridade das restituições. Então, nesses níveis que eu falei, de idade de 80, de 60, deficientes, doenças graves e professores, vai prevalecer a data da entrega da declaração, levando em conta que quem informar o PIX para crédito da restituição, em igualdade de condições dentro dessas prioridades, o PIX prevalecerá para efeito da devolução. O PIX é uma vantagem, porque para a devolução não precisa informar banco, agência, conta, dígito. A gente só informa o número do PIX com uma particularidade. O PIX só serve para o imposto de renda se for o número do CPF. Porque hoje nós temos uma opção bancária do PIX, uma senha aleatória, celular, né, e-mail ou CPF. Então, para efeito do imposto de renda, tanto para débito das cotas, é uma particularidade, quanto para crédito da restituição, o número do PIX terá que ser o CPF. Tá, então o PIX que a pessoa botar lá tem que ser o CPF dela. O CPF dela, a receita, para efeito do relacionamento com o imposto de renda, seja para pagamento de cotas, seja para crédito da restituição, a Receita só aceita o PIX como sendo o número do CPF do declarante. Com uma particularidade, o primeiro lote de restituição ele será acreditado em 31 de maio. Então nós temos mais 4 lotes, junho, julho, agosto e setembro. Se o declarante tiver imposto a restituir e por algum motivo até 30 de setembro ele não receber a sua restituição, seguramente ele está na malha. Complicado. Vamos falar agora sobre o teto de contribuição para o INSS. O teto de contribuição para o INSS, ele gira um pouco mais de R$ 7.500, mais precisamente R$ 7.507,49. O que é que acontece? Nós temos profissionais médicos que têm 2 ou 3 ou 4 vínculos de prestação de serviço, e um deles é com a iniciativa privada, ou 2 deles, onde se recolhe INSS. Então nós chamamos a atenção para que não haja recolhimento, não haja contribuição, melhor dizendo, desconto do INSS na fonte, acima do valor do teto. Porque se isso ocorrer, o profissional médico estará contribuindo a fundo perdido. Porque o INSS só aposenta até o teto. Então vamos imaginar um rendimento mensal da ordem de R$ 10.000. Né? Ele vai ser tributado sobre R$ 10.000, mas o INSS só computa para efeito de aposentadoria o teto, que é os R$ 7.507. Nós chamamos a atenção porque já nos defrontamos com algumas situações onde o profissional médico sofre retenção em mais de uma fonte acima do valor do teto. Lembrando que isso é contribuição para o INSS. Se o médico presta serviço para a União, a Previdência não é o INSS, é a Previdência da União. Se presta serviço para o Estado ou para um município, é a Previdência do Estado ou do município. Nós estamos nos referindo ao teto, a contribuição para o INSS, que decorre do vínculo do profissional médico com a iniciativa, com o hospital, melhor dizendo, né? Com a iniciativa privada, que o regime geral da Previdência Social. Perfeito. Beleza. Se ele contribuir mais do que o teto de 7.507,49, aí ele tem que ir lá no INSS e ver como é que faz para instruir um processo de pedido de restituição. Isso. Que muitas firmas de advocacia eu vejo muito por aí pela internet que trabalham com isso, né? Nós oferecemos também esse trabalho ao cliente, ao profissional médico. Não está contemplado na parceria do CIMEF, mas nós praticamos uma tabela de preço um tanto quanto diferenciada se o médico precisar desse tipo de serviço. Perfeito.
Pronto, as alíquotas do imposto de renda continuam as mesmas. Eu sei que existe uma promessa do governo federal para elevar a isenção para 2.600 a partir do 1º de maio de 2023, né? Perfeito. Mas aí só entraria no ano que vem, né? Na declaração do próximo ano. Nós temos notícia de imprensa. Assim, ele teria o benefício agora, né? Recolheria menos imposto. Já deixa de recolher, porque se hoje a parcela isenta é R$ 1.903,98. Então, a partir de maio, em sendo R$ 2.600, que é o que o governo prometeu, as demais faixas também serão alteradas. Não é a faixa de 7,5%, a de 15%, de 22,5% e de 27,5%. Então, com isso, todos os prestadores de serviço, os que tenham vínculo empregatício, eles serão beneficiados com uma menor retenção de imposto de renda. Mas isso só será declarado, como o senhor colocou, no imposto de renda de 2024. Perfeito. Comenta-se, inclusive, sobre a possibilidade de criação de uma nova alíquota. O governo fala em grandes riquezas, grandes rendimentos, mas essa nova alíquota, em sendo criada, ela só poderá ser utilizada a partir de 1º de janeiro de 2024. É porque a lei só vale... Isso, é o princípio da anualidade tributária. Criação de imposto, aumento de alíquota, em se tratando de imposto, só pode ser praticado a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Perfeito, vamos rezar para que não tenha essa Que não aconteça, né? Beleza, então é isso, né, senhor José? Eu acho que, senhor José Heraldo, acho que o podcast foi muito abrangente e foi muito esclarecedor para os colegas que estão aí do outro lado nos escutando, nos vendo. E gostaria de agradecer novamente ao senhor a presença aqui no Sindicato dos Médicos de Pernambuco para gravar esse podcast. Lembrar a vocês, colegas, se vocês são associados ao SINEP, esse serviço é gratuito, né, senhor Perfeito. José Heraldo? Você não vai ter custo nenhum, você já vai ter uma boa economia, né? E o meu recado é, faça o mais rápido possível, não deixe tudo para a última hora, porque senão pode dar problema, né? Perfeito. Gostaria de agradecer ao senhor e deixar esses últimos minutos aí pro senhor. O senhor fala aí o que o senhor quiser. Eu é que agradeço, em nome da Multi Contábil, essa oportunidade de conversar mais de perto com os profissionais médicos associados de um assunto tão relevante, né? Apesar da gente tratar dele e lembrar dele uma vez por ano, mas um assunto tão importante, tão relevante, que é o relacionamento do profissional médico com a Secretaria da Receita Federal, o conhecido leão do imposto de renda. Nos colocamos inteiramente à disposição, estamos assim muito felizes com a renovação da nossa prestação de serviço. Este já é o 4º ano que nós estamos nessa parceria e que consideramos uma parceria do maior sucesso, lado a lado. Muito obrigado. Perfeito. E colocaremos em nossas mídias digitais os documentos que são necessários para declarar o imposto de renda, para vocês entregarem para fazer a declaração. Gostaria de agradecer a todos a presença aqui. Um abraço, até a próxima. Um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço, tchau.